Bom, vamos direto ao ponto. Olá e boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai falar sobre algo fascinante, um conceito que conecta a matemática mais pura e abstrata àquela programação prática que a gente usa no dia a dia. É um mecanismo estrutural incrível que roda nos bastidores de praticamente tudo que a gente vê no mundo digital, mas que muitas vezes passa completamente batido. Para começar, pensem com a gente nesta pergunta fundamental. Como é que se preenche o vazio entre dois pontos conhecidos? Sabe aquela lacuna de dados? Pois é, esse é um enigma intrigante da matemática. E a resposta está numa técnica incrivelmente poderosa. E o mais maluco, é uma técnica com uma herança histórica riquíssima que já era usada pelos antigos astrônomos para mapear estrelas no céu noturno e hoje em dia é uma ferramenta absolutamente indispensável para quem desenvolve jogos ou trabalha com ciência de dados. Então, vamos mergulhar nisso. A definição central de interpolação é, basicamente, a habilidade de descobrir aquele valor oculto. Sabe aquele ponto intermediário que simplesmente sumiu ou não existe numa tabela rígida de dados? Pois é. Quando as informações originais estão incompletas, a matemática entra em cena e nos dá toda a base lógica para deduzir e aproximar, com uma baita precisão, o que existe exatamente naquele espaço vazio. É como construir uma ponte sobre o desconhecido. E aqui está o nosso roteiro de hoje super direto. Primeiro, o que é interpolação? 2, a matemática por trás da coisa toda. 3, os polinômios de Lagrange e Newton. 4, a interpolação no mundo dos jogos. E, por fim, a aplicação disso tudo na ciência de dados. E não se preocupem com a matemática pesada. A gente vai ver como ela se traduz em código na prática. Beleza, seção 1. Afinal, o que é interpolação? E aqui cabe uma reflexão. Por que a gente ainda precisa aproximar valores hoje em dia, em vez de simplesmente calcular tudo de forma exata com todo o poder de fogo dos computadores? A realidade é que na engenharia ou no processamento de dados experimentais da vida real, a gente esbarra em superfícies 3D super complexas, funções caóticas e sistemas cheios de ruído. Tentar calcular o valor exato em cada pontinho microscópico seria um pesadelo e um desperdício gigante de processamento. Aí que a interpolação entra como uma verdadeira salvadora, simplificando os cálculos de um jeito absurdo. A gente sacrifica uma fração minúscula de precisão e ganha, em troca, uma velocidade e uma praticidade imensas. Mas olha, é crucial estabelecer limites lógicos bem claros aqui. Tem uma diferença gigante entre duas coisas, interpolação e extrapolação. A interpolação joga seguro, ela trabalha determinando valores que moram ali dentro do intervalo de dados que a gente já conhece. A extrapolação, por outro lado, tenta adivinhar o futuro, prevendo o que acontece fora desse escudo seguro de dados, assumindo tendências e, claro, trazendo um risco de erro muito maior. O rigor numérico da nossa análise foca exclusivamente em preencher as lacunas internas com segurança. O que nos leva à seção 2, a matemática por trás disso tudo. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é que até um conjunto de dados minúsculo já cria um baita desafio. Vejam esses pares listados. Se do nada o sistema pediu o valor da variável y para um x de 0,2, que não está listado, bom, a gente não pode simplesmente chutar o valor. A gente precisa estabelecer uma relação matemática rigorosa no formato de um polinômio interpolador que passe por essas coordenadas para nos entregar o y exato. E o jeito mais clássico e básico de fazer isso é usando a fórmula fundamental da interpolação linear, que é basicamente um polinômio de primeiro grau. Pensando de forma visual, a álgebra desse P1 de x é como pegar uma caneta imaginária e traçar a linha reta mais direta possível entre o ponto inicial e o ponto final. Com essa proporção super simples, a gente consegue descobrir qualquer valor que esteja ali no meio do caminho entre as duas âncoras. E isso ilustra de um jeito muito legal o poder da progressão matemática. Reparem na linha contínua, que é a nossa curva exponencial verdadeira. A linha tracejada é o nosso polinômio linear, aquele de grau 1, cortando o caminho. Ele funciona, claro, mas deixa um espaço vazio ali, um erro de truncamento. Só que se a gente adicionar só mais um ponto de suporte e elevar a matemática para um polinômio quadrático de grau 2, aquela nova linha pontilhada se curva suavemente, abraçando a curva real. É a prova visual de que subir o grau do polinômio esmaga o erro numérico. Partindo agora para a seção 3, vamos falar sobre os famosos polinômios de Lagrange e Newton. Tem uma premissa clássica que é a base de tudo na análise numérica. Os polinômios são, sem dúvida, os campeões da aproximação.
Por quê? Porque eles falam a exata linguagem natural que os processadores adoram. Eles são feitos apenas de adições e multiplicações simples, o que os torna muito fáceis de derivar, integrar e processar. Qualquer flutuação esquisita nos dados pode ser domada por eles. Só que, no mundo da computação, a gente sempre bate de frente com o custo do processamento, não é mesmo? Resolver sistemas lineares gigantescos para achar esses polinômios devora uma montanha de recursos. Foi exatamente aí que mentes geniais entraram em ação. Lagrange bolou um atalho, criando uma combinação linear proporcional entre os pontos. Já Newton seguiu outro caminho e criou um mecanismo chamado diferenças divididas. A grande mágica dos dois métodos, eles fogem completamente das matrizes pesadas e entregam o mesmíssimo polinômio limpo no final. Um verdadeiro truque de mestre. Agora, a coisa fica super visual. Seção 4. A interpolação no mundo dos jogos. O nosso querido LURP. Quando a gente pula para dentro de uma engine de jogos como a Unity usando C#, aqueles polinômios assustadores somem e são empacotados de um jeito brilhante numa ferramenta chamada LERP, que é só a abreviação para interpolação linear. E a lindeza disso é a simplicidade. A função só pede 3 coisas: o valor de onde você quer sair, o valor onde você quer chegar e um terceiro componente crucial, chamado de parâmetro t. E a gente precisa destacar esse parâmetro t, porque ele é basicamente um maestro da animação digital. Ele não é uma distância fixa. Na verdade, ele funciona como um controle deslizante e travado sempre entre 0 e 1. Pensem nele como uma barra de progresso. 0 é o início exato da viagem, 1 é 100% do caminho concluído. E qualquer valor decimal no meio é uma fração dessa transição fluida. E isso ilustra de forma brilhante como dar vida às coisas. Imagina pegar um objeto 3D. A interpolação pega a posição x, y, z inicial e a posição final. Daí, a gente injeta o tempo do jogo no nosso parâmetro t, usando algo como delta time, e o LERP recalcula incansavelmente onde o objeto tem que estar. Sem precisar de grandes animações pré-renderizadas, uma linha de código atualiza posições, mudanças de cor e rotações 60 vezes por segundo. É muito poder em pouquíssimas linhas de código. Vamos para a última parte. Seção 5. Interpolação na ciência de dados. Quem trabalha com dados sabe a frustração que é pegar uma base cheia de buracos e valores ausentes do mundo real. Mas com Python e a famosa biblioteca NumPy, isso vira fichinha. A gente joga a lista imperfeita lá, avisa quais são as lacunas que precisam ser preenchidas e roda um comando de NumPy Inter. Num piscar de olhos, o algoritmo traça aquela ponte invisível que a gente já discutiu e recostura os dados. O que era um ruído todo fragmentado, de repente vira um bloco sólido e cristalino de projeções estatísticas. O que era um ruído todo fragmentado, de repente, vira um bloco sólido e cristalino de projeções estatísticas. Olha que impressionante essa jornada temporal. Vê as raízes da interpolação nas antigas tabuletas da Babilônia, passando pelos livros celestes de Ptolomeu e sobrevivendo milênios até chegar intacta aos nossos dias. A mesmíssima lógica que a humanidade usava para olhar para o céu estrelado no passado é o que hoje pavimenta os gráficos supercomplexos e as análises de dados ultra rápidas na nossa tecnologia de ponta. No fim das contas, a matemática não é só aquele bicho-papão teórico. Ela cria pontes de eficiência em absolutamente todos os softwares modernos que a gente usa. Entender como esses pontos perdidos são revelados no vazio é abrir portas incríveis para inovar na programação. E fica a provocação para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Como é que essa ponte matemática milenar pode ajudar a construir as nossas próximas grandes aplicações? Esperamos que essa exploração tenha trazido boas ideias. Até a próxima!